Então vamos lá, pessoal, para a nossa segunda aula de física. E agora a gente vai fazer os exercícios da página 58 da apostila, tudo bem? A respeito da aula que nós tivemos o conteúdo um pouquinho antes hoje, tá? Sobre física de partículas. Então o exercício número 1 está perguntando da experiência de espalhamento de partículas alfa por uma folha fina de ouro. O que essa experiência indicou? Então lembrem lá que quem fez essa experiência foi Rutherford, que foi que ele descobriu daí que existia um núcleo pequeno, né, dentro do átomo e uma eletrosfera grande onde ficavam os elétrons orbitando ao redor. Então, segundo esse experimento de Rutherford, ele descobriu que o átomo era composto de um núcleo, né, com cargas positivas e capaz de desviar poucas partículas, e o núcleo era bem pequeno, e de uma grande região vazia, que era a eletrosfera, com cargas negativas, e que daí fazia com que as partículas passassem, né, e não alterava o movimento das partículas que atravessavam a folha de ouro. Então, vamos ver lá a respeito disso. Então, afirmativa 1. Os átomos devem estar concentrados? Não, né? Não falava a respeito de átomos concentrados, sim que o núcleo era diminuto, concentrado e a eletrosfera era grande. A 2. As cargas negativas dos átomos devem estar concentradas? Também não, são as positivas que estão concentradas no núcleo, tá? As cargas positivas dos átomos devem estar concentradas? Então a 3 é verdadeira, tá? Se nós formos procurar lá, não tem a afirmativa 3 é verdadeira, mas tem a 1 e 2 são falsas, tá? Então precisam marcar X na letra A. Agora, o exercício 2 está falando lá no modelo atômico de Bohr. Né? Para o átomo de hidrogênio, a energia do átomo vai ser quanto? Então lá, gente, segundo o modelo atômico de Bohr, os elétrons eles se movem ao redor do núcleo em algumas órbitas, né? Em determinadas órbitas ou níveis de energia. Vocês já estudaram bastante a respeito disso em química, né? Os níveis lá K, L, M, N. Então, a energia total do átomo, ela só pode assumir alguns valores possíveis, que são os valores desses níveis de energia, tá? Então, a letra D é a correta. Tem alguns valores possíveis, tá? Exercício 3 está dizendo que no modelo atômico atual, o próton pode ser considerado uma partícula elementar? Então, a gente acabou de ver na nossa aula que tanto o próton quanto o nêutron, eles são formados por trios de quarks. Então, eles não são partículas elementares, porque eles são constituídos de outras partículas ainda menores, que são os quarks. Tá? Então, respondam lá que não, pois eles são constituídos de outras partículas menores, denominadas quarks. Tudo bem? Não são partículas elementares. Agora, vamos lá para o nosso exercício 4. Então, o exercício 4 está pedindo para vocês marcarem qual que é a configuração do próton. O próton é formado por 3 partículas quark, e eles querem que vocês digam qual que é a alternativa que contém os quarks que constituem o próton. Então, nós vimos nos slides da aula passada, né, que o próton ele é constituído de 2 quarks up e 1 quark down. Então, ali na resolução do exercício, eles estão mostrando, né, quando a gente soma 2/3 de E mais 2/3 de E, vira 4/3 de E. Daí, menos 1/3 de E vira 3/3 de E. E deu 3/3, o 3 e o 3 a gente pode simplificar e vai sobrar só o E, que é a carga do próton. Tá? Então, ele é formado por 2 quarks up, que tem carga 2/3 de E, e 1 quark down, que tem carga menos 1/3 de E. Tudo bem? E o último exercício de hoje, que é o exercício 5, é um exercício do simulado do Enem, daquele simulado do Enem do positivo que vocês realizam durante o bimestre. E tá falando lá, ó, 4, 3, 2, 1, vá. O relógio marcava 9h32 ou 4h32 em Brasília, na sala de comando da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, na fronteira da Suíça com a França, quando o narrador anunciou o surgimento de um flash branco nos 2 telões. Era sinal de que o experimento científico mais caro e mais complexo da humanidade tinha dado seus primeiros passos rumo à simulação do Big Bang, a grande explosão que originou o universo. Então, eles estão falando aí, gente, a respeito do acelerador de partículas, tá? O acelerador de partículas que existe lá na fronteira da Suíça com a França é o maior acelerador de partículas do mundo, tá? E eles fizeram esse experimento lá, puseram feixes de partículas para girar no acelerador e elas colidiram entre elas, né?
E isso tudo foi acompanhado por todo mundo, né? Então eles estão falando ali que é um túnel de 27 quilômetros de circunferência, construído a 100 metros de profundidade, né, abaixo do solo. E daí 2 horas depois, o segundo feixe foi lançado em sentido contrário. Então durante 2 horas um feixe de partículas ficou girando, né, adquirindo aceleração. Depois de 2 horas eles lançaram um feixe em sentido contrário e eles vão atingir velocidades próximas à velocidade da luz e vão colidir um contra o outro, tá? Então, segundo esse texto, né, do acelerador de partículas, vocês têm que marcar lá a alternativa. Para analisar esses dados provenientes das colisões no LHC, os pesquisadores utilizarão os princípios de transformação de energia. Sabendo desses princípios, pode-se afirmar que então, os aceleradores de partículas, gente, eles criam campos eletromagnéticos, como eu tinha dito para vocês, elétricos que aceleram as partículas e magnéticos que fazem com que elas façam trajetória circular, tá? E esses campos são extremamente fortes e deles interagem com esses feixes e transferem energia cinética para eles, tá? Então, vocês marcam um X lá na letra C. O feixe de partículas adquire energia cinética proveniente das transformações de energia ocorrida na interação do feixe com os aceleradores. Tá? Essa é a alternativa correta. Então, completem a apostila de vocês, esses 5 exercícios, tirem foto, mandem aqui no grupo para a gente validar a nossa aula de hoje. Tá? E se tiverem qualquer dúvida a respeito dos exercícios, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, beijo e até mais!